Olá, eu sou a Juliana Alencar. Antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de agradecer à comissão organizadora do Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas pelo convite. E eu vou tratar aqui de um tema bem importante, né, que é o papel da infraestrutura verde como estruturadora das águas nas cidades, nas áreas urbanas. Então, não tem como a gente, né, começar a falar sobre infraestrutura verde sem dar um passo atrás e entender um pouquinho melhor, né, todas as consequências, né, do processo de urbanização das cidades, que em sua grande maioria, né, foi feito de forma desorganizada, desestruturada, não planejada, e com isso a gente tem como resultado uma série de modificações na paisagem que condenaram aí as águas, tanto do ponto de vista da quantidade quanto da qualidade. Então, esse gráfico resume um pouco esse processo, né? Então, conforme a gente avança no sentido da urbanização, né, de forma geral, a gente tem aumento das taxas de impermeabilização, né, aumento do escoamento superficial por consequência disso, e a água chegando cada vez de forma mais veloz ao curso d'água. Enquanto isso, né, por outro lado, a gente tem, né, degradação da qualidade das águas, perda de resiliência do sistema, né, e um empobrecimento de forma geral dos ecossistemas aquáticos. Então, a gente, de forma resumida, né, pode dizer que a gente tem problemas ligados à quantidade e à qualidade das águas. Então, vamos retomar, né, os processos que existem, né, de forma geral, numa bacia hidrográfica pré-urbanização, né, que esteja lá na sua forma mais naturalizada. Então, uma bacia, né, naturalizada, ela preserva aí uma série de processos que fazem com que as águas, quando precipitem, elas sejam, né, recepcionadas de forma que elas são armazenadas em sua grande maioria, né, do seu volume, e também de forma que haja uma série de processos físico-químicos e biológicos, né, de forma que aconteça o tratamento dessas águas ao longo do escoamento pela paisagem. Então, se a gente imaginar, né, uma gota de chuva que está lá, né, precipitando sobre uma bacia não urbanizada, né, naturalizada, ela pode percorrer uma série de caminhos, né? Ela pode ficar retida na vegetação, ela pode infiltrar no solo, pode ser retida em depressões na paisagem, e, né, mesmo que ela vá transitar pela paisagem, de fato, até chegar no curso d'água, ela vai fazer isso de forma lenta, gradual, né? É, enfrentando todos os obstáculos aí que a paisagem natural impõe. Então, com isso, né, a gente tem águas que percorrem a paisagem de forma mais lenta e, né, interagindo com todos esses elementos naturais. Então, a gente diz, né, que a gente tem vários compartimentos na paisagem que fazem com que essa água possa ser armazenada e também vários processos acontecendo de forma que essa água vá sendo tratada, né, durante o seu percurso pela paisagem. E à medida que a gente urbaniza o espaço, né, e suprime da paisagem todos esses elementos naturais, a gente perde essas funções, né, esses compartimentos para o armazenamento, esses processos para o tratamento. Então, nas cidades, o que a gente observa é a gente vai tentando, né, recuperar esses armazenamentos, por exemplo, em estruturas artificiais, né, que basicamente são grandes estruturas hidráulicas, né, pensando aqui nas cidades brasileiras. Então, a gente pega, né, esse volume de água excedente, né, que não consegue mais infiltrar, que corre rapidamente pela bacia hidrográfica, porque está tudo impermeabilizado. A gente criou, né, uma série de estruturas que conduzem muito rapidamente as águas. Então, a água que precipita numa cidade, ela já é recepcionada rapidamente por um conduto, né, o telhado, e depois um conduto, né, no sistema predial, já cai no sistema público, vai ser recepcionado por uma galeria e depois já lançado nos cursos d'água.
que também estão revestidos, artificializados, e assim por diante. E aí, né, para lidar com esses volumes excedentes, né, então, porque antes a gente tinha um rio tal que, né, comportava uma determinada vazão, e com o processo de urbanização, a gente tem um volume de água muito maior chegando no rio, então a gente aumenta o rio, né, para lidar com essas águas todas. E aí, em algum momento, o rio que a gente aumentou já não é mais suficiente, então a gente tem que construir reservatórios, e a gente vai tentando, né, de forma artificial na paisagem, criar espaços para acomodar esses volumes de água. Então, né, basicamente, a gente substitui, né, o armazenamento natural da paisagem pelo armazenamento nessas grandes estruturas hidráulicas. E também, né, há aí a perda dos processos naturais de tratamento, né, e além da gente perder, né, todos esses processos que aconteciam antes de forma orgânica na paisagem, a gente também tem um incremento, né, de cargas sendo lançadas nessas águas por conta de todo o escoamento superficial da cidade que é poluído, né, dos nossos efluentes não coletados ou não tratados. Então, né, a gente perde os tratamentos naturais e, por outro lado, incrementa, né, do ponto de vista de cargas, a demanda, né, aumenta a demanda pelo tratamento, porque a gente, né, tem atividades que geram poluição e perde o tratamento natural. E aí a gente, em contrapartida, tem que ficar fazendo estações de tratamento, né, que podem ser desde as mais cinzas, né, com sistemas aí mais corriqueiros de tratamento, até sistemas mais naturalizados, como os wetlands. Né? Mas a gente tem que recompor esse tratamento porque a gente perdeu ele na paisagem. Né? Então, né, a infraestrutura verde vem aí, né, trazer, né, uma resposta para esse nosso desejo de fazer melhor, basicamente, né? Aqui a gente tem uma imagem aérea aí do Rio Tietê e a confluência do Rio Tamanduateí, né, com o Rio Tietê, né? A gente tem um sistema extremamente artificializado que reflete bem toda essa conversa, né, de que a gente perdeu todos esses elementos da paisagem e foi ampliando o canal e foi construindo piscinão né, e tentando remendar ali todos esses processos para evitar todas as mazelas que vêm junto com toda essa degradação e com todo esse problema de quantidade de água. E aí, né, a gente tem uma evolução natural do sistema, que é um desejo por fazer melhor, né? Então, ok, só aumentar canal, só fazer galeria, só coletar, escoar rapidamente, isso não está mais dando certo, porque não está respondendo às nossas necessidades, né? Agora a gente precisa tratar essas águas, a gente precisa acomodar esses volumes de uma forma mais otimizada, mais distribuída, porque não está dando mais para fazer grandes estruturas, porque não tem espaço, porque são muito caras, tem problemas associados à manutenção e operação. Então, esse desejo, né, de fazer diferente, de tornar os sistemas mais orgânicos, de resgatar como a natureza, né, lida com os seus diferentes desafios, ele vai aparecendo, né, mundo afora e vai se traduzindo na forma de diversas iniciativas, né, que aqui são, né, há uma tentativa de resumir essas nomenclaturas, né? Então, as cidades esponjas, né, na Ásia, a drenagem sustentável, muito utilizada nos Estados Unidos, Europa, os LEED, SUDs, as boas práticas de manejo de águas, infraestrutura verde e azul, muito usada na Europa, e por fim agora esse termo, né, que vem com força nos últimos anos, que são as soluções baseadas na natureza. Mas, né, acho que em resumo, né, todos esses termos tentam traduzir essa nossa necessidade, né, quando a gente pensa nas áreas urbanas, de fazer o manejo sustentável das águas, né? Esse nosso desejo, essa nossa insatisfação, né, de que o jeito que a gente está fazendo até agora não está sendo muito bom, não está, né, não tá resolvendo por completo o problema, está ali resolvendo uma coisinha, mas não está,
né? Não está pegando todas as questões envolvidas. Então, né, essa insatisfação, né, que traz, né, como resposta aí essas diversas iniciativas, né, que tomam formas e nomes né, e corpos diferentes ao longo do mundo, mas que, em síntese, né, tem esse desejo maior aí, que é o manejo sustentável das águas, né? E muitas vezes esse manejo acaba que obrigatoriamente passando, né, por a gente adotar soluções baseadas na natureza, né, sistemas integrados que mesclam infraestruturas cinzas com infraestruturas verdes. Então, né, a gente tem isso, né? Então, né, quando a gente ouve qualquer um desses termos, a gente sabe, né, que a coisa é essa, né? É fazer diferente, né? Lidar com as águas nas áreas urbanas de uma forma mais sustentável, mais resiliente, assim por diante. Então, né, de forma geral, né, a gente diz que os sistemas tradicionais eles são muito pautados numa lógica quantitativa das águas, né? E por muito tempo ele foi, né, assim, seguindo um princípio de rápido escoamento das águas, né, para que a gente tirasse rapidamente as águas de perto, né, da cidade e evitasse todos os problemas que estavam associados a elas por conta de todo o processo de degradação delas nas áreas urbanas. Então, a gente tem sistemas que funcionam com essa lógica, né? Então, a gente tem nas ruas bocas de lobo ou dispositivos, né, de captação do escoamento superficial similares que captam as águas do escoamento superficial, direcionam para galerias subterrâneas que vão juntando essas captações e conduzir elas até um lançamento num curso d'água. E esse curso d'água foi retificado, revestido para também escoar rapidamente as águas e levar essas águas para jusante, né, de forma que né, a gente se livrasse dessas águas. Só que esse tipo de solução foi se tornando cada vez mais complicado, né, quando a gente pensa no padrão de evolução das cidades e dos centros urbanos, né? Então, hoje a gente tem todo um processo de conurbação, né, que as cidades são todas ali grudadinhas nas outras, você sai de um município para o outro nem percebe, né, que está saindo, porque já estão emendados. Então, né, primeiro, a gente tem um grande problema aí geográfico, né, geopolítico, onde mandar água rapidamente para frente tem uma consequência, né? Não era que nem lá no passado, que você mandava para frente e o vizinho estava muitos quilômetros adiante, e isso não era sentido, né, de forma tão rápida, né? Então, hoje não, né? Já está tudo grudadinho, então mandar água rapidamente para frente implica em impactar necessariamente o vizinho. Então, né, só desse ponto de vista isso já não seria mais aceito, né? Mas a gente tem várias outras questões ligadas a esses sistemas que falam sobre também o quanto eles não são aptos a promover tratamento das águas, o quanto eles, né, transferem problemas, concentram a necessidade, né, do manejo das águas em grandes estruturas, porque a gente vai mandando logo para frente, acumulando essas águas em grandes estruturas. Então, então, assim, em resumo, são sistemas que são pouco resilientes, né, são muito vulneráveis a falhas e atuam só nessa questão mais quantitativa, né, e quase nada na questão qualitativa. Enquanto os sistemas sustentáveis, né, a gente diz que eles são, né, sistemas mais resilientes, porque são sempre planejados, né, de forma a trabalhar de maneira integrada, né? Então a gente diz que são sistemas baseados, né, no conceito de malha, né? Então a gente vai interligando uma série de dispositivos, né, e eles vão sendo meio difusos ao longo da bacia hidrográfica, de forma que se um componente ali falhar por qualquer motivo que seja, a gente consegue, né, redistribuir ali, né, as demandas e aquela falha é menos perceptível, né? Ele consegue então ser mais eficiente, ser mais resiliente, né? E se adaptando ali às demandas, assim por diante. E esses sistemas, né, quando a gente pensa nas áreas urbanas,
eles, né, não são só sistemas ali pautados em estruturas, né, infraestruturas verdes, né? Eles muitas vezes estão ali também, né, conectados com uma série de dispositivos da infraestrutura cinza, também dando condições para que eles tenham, né, atinjam esse propósito da resiliência, né? Mesmo porque a gente tem, né, chuvas com diferentes características, diferentes intensidades, e em alguns momentos, né, algumas estruturas não vão ser, né, suficientes, vão precisar de estruturas maiores de apoio e assim por diante. Então, a composição total desse sistema, né, é que vai, de fato, construir ali e compor uma infraestrutura verde de fato, né? E aí, né, a gente vê isso ilustrado muito bem, né, por exemplo, nesse corte aqui, onde mostra lá, né, as técnicas, né, de drenagem sustentável, que usam lá soluções baseadas na natureza, interligadas também, por exemplo, na infraestrutura cinza, né, que são as galerias subterrâneas, né, que vão pegar a extravasão desse sistema, vão pegar, né, aquelas chuvas de maior intensidade, e assim por diante. E com isso, a gente tem, né, tudo isso acontecendo em conjunto e toda esse ganho, né, de resiliência que o sistema traz. E aí, de quebra, a gente tem todas as outras coisas acontecendo, né? Porque trabalhar com elementos vivos, né, com as soluções baseadas na natureza, né, traz para a gente uma série de ganhos, né, que a gente chama lá os serviços ecossistêmicos, né? Tudo aquilo que a natureza dá para a gente só por existir, né? Que fazem com que a gente tenha, né, cidades muito mais saudáveis. Então, a gente vai ter lá sistemas, né, que atuam na melhoria do microclima, na questão de sequestro de carbono, abrigo para a fauna, né? Então, melhoria da qualidade de vida da população do ponto de vista de saúde, de bem-estar, né? Promoção de áreas de lazer, e uma série de coisas aí que, quando a gente não tem sistemas verdes, a gente acaba perdendo, né, todo esses ganhos que vêm junto com eles. Então, os sistemas tradicionais, né, em comparação com os sistemas sustentáveis, eles, né, têm como essa característica de concentrar, né, a demanda em grandes estruturas. Então, a gente, né, coleta tudo rapidamente, joga nos canais, e depois, né, se tem chuvas de pico, né, as chuvas muito intensas, a gente armazena o pico num grande reservatório e vai ficando a coisa assim toda, né, muito depositada em grandes estruturas. Enquanto que os sistemas sustentáveis, a gente vai pulverizando, né, a bacia hidrográfica com diversas soluções para que elas trabalhem em conjunto, né, e com isso o sistema vai ganhando resiliência e todos esses ganhos aí, né, foram comentados. Então, os sistemas tradicionais, eles têm, né, uma lógica que vai no controle de quantidade, né, não pensa na qualidade, ou porque só está trabalhando ali com elementos cinzas, né, que não estão aptos a promover tratamento. São muito pautados na lógica do afastamento das águas, né, então mandar rapidamente para jusante. Então, né, com isso, a água sempre é vista como uma restrição, né, na paisagem. Então, a gente quer ocultar, a gente quer mandar logo para frente. A água, né, é feia, é fedida, ela é problema, né? Se ela fica, ela vai, né, gerar problemas, gerar perda de bens, né, vai cheirar mal e não vai ser legal. Então, a gente quer afastar ela é restrição. Enquanto sistemas sustentáveis, a gente parte de uma outra lógica, né? A gente vai no controle da quantidade e da qualidade, a gente promove convivência com as águas, né? Então, a gente integra a água na paisagem. Então, ela, né, é uma outra forma de ver a água, né? Onde a gente olha para a água como uma oportunidade, não como um problema, não como uma restrição. Então, né, o que as águas podem promover, né, prover nas áreas urbanas no contexto de manejo sustentável das águas? Serviços ecossistêmicos, né, que é tudo que a gente perde quando a gente elimina todos os elementos naturais da paisagem. Então, à medida que a gente, né, aumenta a presença do verde, aumenta o uso das técnicas verdes,
a gente ganha em serviços ecossistêmicos na paisagem, né? Então, acredito que a gente, né, agrega soluções baseadas na natureza, né, nas diversas escalas da paisagem, a gente vai aumentando, né, todos esses serviços ecossistêmicos, né? E aí, a gente tem várias formas de fazer isso, né? E é sempre legal a gente, né, olhar para isso, né, de uma forma a enxergar diferentes possibilidades nas diferentes escalas, né? A escala ali do lote vai ser diferente, a abordagem da escala da bacia, do fundo do vale e assim por diante. Então, é importante, né, a gente olhar para essas diferentes escalas projetuais para a gente conseguir enxergar as possibilidades de atuação em cada uma delas, né? Então, né, e também importante, né, a gente entender que a gente tem contextos, às vezes, que não são compatíveis, né, com as técnicas ou com o jeito de manejar água que é feito em outros países, outras regiões, né, porque a gente tem nuances ali culturais, nuances de tipo de uso do solo, né, tipologias de edificações que, né, tornam aí a coisa, né, às vezes difícil de ser aplicada assim, né, como uma formulinha fechada, né? Às vezes a gente precisa enxergar as potencialidades do nosso contexto. Então, né, na escala do lote, se a gente pensar no lote unifamiliar, né, a gente tem muitas vezes situações dessa, né, lotes pequenos com pouca área disponível para aplicar, mas mesmo assim, né, a gente tem condições de promover, né, as técnicas, né, tentando enxergar ali espaços disponíveis, né? Então, sempre é possível, né, a gente adotar telhados verdes, jardins verticais, adoção de pavimentos drenantes, né? E aí sempre lembrar da importância da gente ter respeitadas, né, as áreas permeáveis do lote, né, que isso muitas vezes acaba se perdendo por conta, né, da dificuldade de se fiscalizar isso, né, em função do plano diretor e do zoneamento da cidade, do bairro, a gente vai ter diferentes, né, necessidades ali de porcentagem, né, do lote que tem que permanecer como área permeável, e isso nem sempre é respeitado, né? Então, a importância da gente estabelecer mecanismos, né, de controle para isso, de incentivo, para que a gente possa, né, ter essas áreas de fato permeáveis ou, né, algum tipo de compensação, etc. Então, né, e aí a gente tem essas possibilidades, né, como, por exemplo, pequenos jardins de chuva, outros módulos de biorretenção, pequenos reservatórios, né, domiciliares. Isso ficou bem, né, na crise hídrica mais recente que a gente passou aqui em São Paulo. Isso ficou muito forte, né? Muita gente comprando, né, esses reservatórios, bombonas para armazenar água, para lavar quintal e tudo mais. E aí, né, partindo para uma escala um pouquinho maior, né, que já seriam lotes de uso múltiplo, aí, como condomínios ou, né, áreas comerciais, industriais, né, grandes lotes, a gente já aumenta um pouco esse leque de possibilidades que a gente, né, em geral, tem nesse tipo de tipologia, grandes estacionamentos, né, isso acaba facilitando, né, a aplicação de algumas técnicas, principalmente do pavimento drenante, faixas filtro-grama, né, e são áreas importantes também para promover esse tipo de controle, porque se a gente pensar em termos de produção, né, de carga poluente, que são as cargas difusas, né, associadas ao escoamento superficial, são áreas que concentram, né, muito escoamento poluído por conta da presença de automóveis, coisa e tal. Então, né, são áreas bem importantes da gente pensar nessas medidas de controle. Outra escala aí, né, se a gente parte para a escala do bairro, pensando em avenidas, ruas e calçadas também, né, uma série de dispositivos aí possíveis, e aí, nesse ponto também, né, a importância da gente enxergar no tecido urbano áreas disponíveis, né, para essas estruturas, como, por exemplo, esquinas, né, são áreas muito importantes, né, você tem uma área ali morta, né, que o pedestre não usa e às vezes está, né, totalmente impermeabilizada, sem necessidade. Então, né, enxergar aí essas nuances do tecido que permitem, né, a gente criar
condição para que seja implantada uma solução baseada na natureza. Aí, né, aqui bem interessante, né, como é importante a gente exercitar, né, esse olhar, essa criatividade. Quando olha o tecido urbano, a gente tem, né, uma condição bem típica, que são né, vielas sanitárias, né, que geralmente são áreas estéreis e às vezes meio abandonadas, né, e acaba tendo uma coisa ali meio marginalizada. E, né, são áreas que têm um potencial muito grande, né, para a implantação dessas estruturas, de forma a deixar também a área mais atrativa, mais bonita, né, propiciar uma passagem para o pedestre mais segura. E, né, na escala do Vale, da Várzea, né, dos nossos cursos d'água, né, reconhecer a importância que tem, né, um curso d'água saudável, né, e as áreas de proteção permanente saudáveis aí, né, que dentro das áreas urbanas isso acaba se perdendo, né, por conta de todo o histórico, né, de como a gente lida muito mal com os nossos cursos d'água, né, então muitas vezes ocultos da paisagem, né, como por exemplo aqui, né, no Vale do Anhangabaú, que, né, já tem esse nome por isso, né, é um vale e por sua vez, né, tem associado a ele um curso d'água importante do ponto de vista histórico aqui da cidade de São Paulo e que infelizmente, né, no processo de urbanização da cidade ficou totalmente oculto da paisagem, né? Então, importante esse reconhecimento, né, que a gente ter essas águas ocultas, poluídas, degradadas, né, a gente priva a cidade de todos esses serviços ecossistêmicos valiosos, né? Então, importante, né, a gente pensar em como manter, né, esses espaços aí saudáveis e harmônicos na paisagem. E, né, e aí para isso também uma série de técnicas podem ser utilizadas, né, agregando valor paisagístico, qualidade ambiental e qualidade para a população como um todo dos sistemas, né? E aí pensar, né, que as águas urbanas carregam cargas poluentes, então essas áreas também podem ser convertidas em áreas de tratamento das águas, né, privilegiando aí sistemas naturais para fazer retenção de sedimento, né, que as cidades aportam muito sedimento para os cursos d'água, né, promover sistemas naturais de tratamento, então aqui é um caso bem interessante, né, que tem todo um reservatório inteligente ao longo desse curso d'água, que, né, tem sistemas wetlands, né, bacias de detenção, e assim por diante, que faz com que essas águas recepcionadas, né, pelo curso d'água sejam tratadas ao passar pelo sistema. Então, a gente tem que sempre ter em mente, né, que falar em águas urbanas, a gente tem que resgatar aí, né, muita coisa, né, e promover muita reconexão, né, das pessoas com as águas. E durante todo o processo de urbanização, a gente perdeu, né, essa relação importante, né, que o homem tem com a água, né? Então, a gente tem uma dependência, né, da água em nível biológico, né? A gente precisa da água para sustentar diversos processos fisiológicos, né? E durante toda a urbanidade aí, né, todo o desenvolvimento da sociedade, né, o fato da gente gerir mal todos os nossos resíduos fez com que a gente degradasse muito as águas e com isso a gente se desconectasse, né, delas e isso, né, só agravou todo o problema do jeito, da forma como que a gente lida com as águas nas áreas urbanas. Então, é importante, né, esse resgate, né, a gente criar esses espaços, né, para que a água flua de fato na paisagem, né, e com isso a gente vá resgatando, né, aquilo que é muito natural para o ser humano, né, que é o contato com a água. A água, ela é provedora, né, de várias coisas para a gente, além da questão de sustentar nossos processos biológicos, né? A água é lazer, a água é encontro, a água é geração de alimentos, geração de energia, né?
lazer. Então, a gente precisa reconectar, né, as pessoas às águas e aí criar espaços de qualidade ao longo da cidade que reconectem, né, através de todas essas infraestruturas verdes, a população às águas, faz com que a gente tenha um ciclo que se autoalimenta, né, um ciclo positivo, porque hoje a gente tem um ciclo negativo, né? A gente tem águas degradadas, então ninguém quer a água aparente na cidade. Então, ela está degradada, é melhor tampar, mas ela também está em boa parte degradada porque a gente esqueceu, né, da importância que tem a água e a gente não se importa em degradar a água. Então, é um ciclo negativinho que vai se alimentando, né, que precisa ser quebrado e convertido nesse ciclo positivo, né, de a água está limpa, então a gente quer mantê-la na cidade, então a gente quer manter, a gente vai fazer, né, construir estruturas que sustentem essa manutenção dela na paisagem e a coisa vai se autoalimentando, né? Isso é muito fácil de observar, né, quando a gente essa conexão que é muito inata, né, quando a gente observa a criança interagindo com água, né, porque elas não estão ainda, né, não está ainda incutido nelas todos esses preconceitos e todas né, essa visão negativa com as águas. Então, as crianças, né, quando têm água, elas têm, né, no ambiente, elas têm uma necessidade muito grande de interagir com a água, né, já mostrando essa conexão que é muito genuína, né? Então, é isso, né? Promover esse resgate para que a gente possa, de fato, ter, né, todos esses elementos aí sendo retomados na paisagem, ter cidades mais saudáveis, né? E a infraestrutura verde vem aí, né, com esse papel fantástico, como sendo uma fomentadora, né, de ter os elementos verdes, ter os serviços ecossistêmicos, permitir a água na paisagem de forma ativa. E aí sempre lembrar, né, que os cursos d'água são reflexos dos processos da bacia hidrográfica. Então, enquanto a gente estiver degradando a bacia, não cuidando dos nossos resíduos, né, não cuidando de tudo que está acontecendo, inevitavelmente a gente vai ter cursos d'água degradados em suas diferentes, né, intensidades, né? Então, a gente só vai conseguir ter cursos d'água saudáveis se a gente cuidar de tudo que está acontecendo na bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é a unidade de gestão, né, do recurso hídrico. Então, não existe recuperar um rio só tratando o rio, não existe recuperar, né, as águas só agindo no curso d'água, né, porque tudo aquilo que está acontecendo, todos os eventos de degradação da bacia hidrográfica vão continuar existindo e vão continuar sendo recepcionados por esse rio. Então, não existe, né, processo de recuperação de curso d'água sem olhar para a bacia hidrográfica, né? Não tem, não existe mágica, né? Não existe receita mágica que a gente vai lá e joga alguma poçãozinha no rio e ele, não. A gente tem que olhar para a bacia, olhar para os eventos de degradação e aí sim entender, né, o que está acontecendo, como controlar, como tratar, para que de fato as águas que sejam recepcionadas por esse curso d'água sejam de qualidade. E aí, né, o que um curso d'água de fato, né, vivo tem a oferecer uma infinidade de coisas, né? E aí, né, gosto sempre de lembrar a todos que a gente tem um contexto de mudanças climáticas, né, que já deixou há muitos anos de ser algo a ser questionado, né? É algo que a gente está vivenciando, né? Quando a gente olha para o histórico, né, de monitoramento de temperatura, precipitação, umidade, etc., da última década, isso já é percebido, né? Tudo que está acontecendo, todas as mudanças, as chuvas mais intensas, os eventos extremos mais exacerbados. Então, não é algo mais que a gente tem, será? Não, está acontecendo, né? E a gente tem que tomar medidas aí para que as cidades sejam mais adaptadas a tudo isso, né? E a infraestrutura verde, através, né, de todos os seus dispositivos, né, as soluções baseadas na natureza, são a forma aí que a gente tem de combater, né, todos os impactos trazidos com as mudanças climáticas. Então, não é mais sobre, e se, será que a gente vai por esse caminho? Não é mais sobre isso, né? Sobre quando a gente vai começar a colocar tudo isso em prática, né? Senão
as consequências, né, de todas as mudanças climáticas vão ser ainda mais graves. Obrigada.